bem-vindos ao plano anual da leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler 2 Reis 11 ao 14. Vamos lá? Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão, a meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e os escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Jeozeba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalia era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guarda-costas e dos guardas do palácio e disse que viessem ao templo. Ali ele fez com que jurassem concordar com o que ele havia planejado fazer. Então lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles a seguinte ordem: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio, e a outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixaram o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Então, vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo faziam e foi até o templo onde estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era de costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Em sinal de desespero, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam, a levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus e o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo de Deus, do Deus Baal, e o derrubou. Eles despedaçaram os altares e os ídolos, e ali em frente dos altares mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele e os oficiais, a guarda pessoal do rei e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio. E o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. O reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia, e o dinheiro era para ser usado nos concertos do templo. Mas, no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto,
Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fiquem com o dinheiro que receberem, mas entreguem para que os consertos possam ser feitos. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram em não ficarem encarregados de fazer os consertos do templo. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes que tomavam conta da entrada punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o secretário do rei e o grande sacerdote vinham, contavam o dinheiro e o punham em sacos. Depois de registrarem a quantia certa, eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes pagavam os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagavam todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de pratas, bacias, trombetas, tesouras de apagar pavios de lamparinas ou quaisquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem contas do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpas e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com os sacerdotes. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separados para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então, 2 deles, Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. 13. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, se tornou rei de Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e deixou que o rei Hazael da Síria e o seu filho Ben-Hadad vencessem os israelitas muitas e muitas vezes. Então Joacás orou a Deus, pois viu como o rei da Síria fazia o povo de Israel sofrer. O Senhor mandou um líder que livrou os israelitas dos sírios, e assim eles viveram em paz como antes. Porém, não abandonaram aquele pecado que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuaram cometendo-os. E o poste da deusa Aserá ficou em Samaria. De todo o seu exército, Joacás ficou somente com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia acabado com os outros, esmagando-os como pó. Todas as outras coisas que Joacás fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeoás de Israel. No ano 37 do reinado de Joás de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, se tornou rei de Israel e governou 16 anos em Samaria. Jeoás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo-os. Todas as outras coisas que Joás fez e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado no túmulo dos reis em Samaria, e o filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte de Eliseu. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Joás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: Meu pai,
O Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca, até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Guerra entre Israel e a Síria. O rei Hazael da Síria dominou o povo de Israel durante todo o tempo em que Jeoacás foi rei. Mas o Senhor Deus foi bondoso com os israelitas. Ele não deixou que fossem destruídos, mas ajudou-os por causa da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele nunca esqueceu o seu povo. Quando o rei Hazael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. O rei Joás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e conquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeoacás, o pai de Joás. Capítulo 14. O reinado de Amazias de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Amazias tinha 25 anos. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor. Porém, não foi tão correto como o seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares pagãos de adoração, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Assim que se firmou no poder, Amazias mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não matou os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia mandado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. No Vale do Sal, Amazias matou 10.000 soldados do país de Edom. Ele conquistou na guerra a cidade de Selá e pôs nela o nome de Joquiteel, e assim é conhecida até hoje. Então Amazias mandou mensageiros ao rei Jeoás de Israel, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim: uma vez o espinheiro dos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas o animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente a desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou contra ele em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes, avançou para Jerusalém e derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, e voltou para Samaria. Todas as outras coisas que Jeoás fez, e também a sua coragem na batalha contra o rei Amazias de Judá, estão escritas na história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, em Samaria, e o seu filho Jeroboão II ficou no lugar dele como rei. A morte de Amazias. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá.
houve uma conspiração em Jerusalém para matar Amazias, e por isso ele fugiu para a cidade de Laques. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém no cavalo e foi sepultado no túmulo dos reis, na cidade de Davi. Então o povo pôs no seu lugar como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do seu pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. O reinado de Jeroboão II de Israel. No ano 15 do reinado de Amazias, filho de Joás, em Judá, Jeroboão II, filho de Jeoás, se tornou rei de Israel e governou 41 anos em Samaria. Jeroboão II fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, haviam feito o povo de Israel cometer no passado. Jeroboão II conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate no norte até o Mar Morto no sul. O Senhor, Deus de Israel, havia prometido isso por meio do seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gate-Efer. O Senhor Deus viu o terrível sofrimento dos israelitas. Não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas o Senhor não tinha intenção de destruir o povo de Israel completamente e para sempre. Por isso os livrou por meio do rei Jeroboão II. Todas as outras coisas que Jeroboão II fez, o seu poder, como ele lutou e como conquistou de novo as cidades de Damasco e Amate para Israel. Tudo está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão II morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, e o seu filho Zacarias ficou no lugar dele como rei. Nada a ver. 4 capítulos, vamos lá. Eu vou falar daquilo que mais me chamou a atenção. A gente já está acostumado com essas conspirações que acontecem de um rei para outro. A gente percebe que os reis realmente naquela época viviam sob uma terrível pressão, sem nunca saber em quem podia confiar, sempre com aquela expectativa de que pudessem ser traídos, assassinados, para que outros tomassem o seu lugar. A gente sabe que dentro desse contexto todo havia sempre uma presciência de Deus, ou seja, Deus já havia avisado antes, através de seus profetas, o que iria acontecer. Eu quero falar da rainha Atalia, né? A gente percebe aqui que quando o filho dela morreu, no capítulo 11, ela deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Ou seja, ela queria ser rainha. Então ela forçou uma situação. Aí eu entro de novo naquele quesito que vez ou outra a gente sempre volta, né? A pessoa quer tanto uma posição que termina pecando, termina tomando decisões que realmente comprometem a sua vida, a sua eternidade. E é exatamente o que acontece com essa rainha Atalia. A gente vê que Joás, né, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto, e aqui é lindo, né, o que acontece. E era mãe de Acasias, né? Ela era meia-irmã, né? Não, aqui a Atalia era mãe do rei Acasias, né? Sim, ela era mãe do rei Acasias. Quando o filho morreu, né, ela mandou matar todo mundo, até os netos. Você vê como é que são as coisas, né? O que é a soberba, né? Não faz com uma pessoa cega. E aí ela foi tão assim, terrível, que ela saiu matando todo mundo, não queria saber quem era. Gerações, né, foram sacrificadas por causa da sua soberba, da sua vaidade, do desejo de ser rainha. Quantas pessoas hoje, elas não sacrificam amizade, sacrificam relacionamentos por causa de alguma coisa que querem, por causa da ganância, da soberba, do orgulho. E é o que acontece com ela. Aí mais uma vez a gente vai falar daquilo que a gente já falou ontem, que é a questão da semeadura, né? O mundo espiritual, a gente já disse isso outras vezes, e é tão bom e tão importante. Não sei por que Deus ele sempre traz isso nos nossos devocionais, para que as pessoas elas possam sempre estarem sendo ministradas com essa compreensão. O mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. Totalmente. Não existe nada que você plante que você não tenha uma colheita. A gente vê que passam-se 7 anos, né? Ele ficou escondido no templo, é lindo isso. Dentro do palácio, né? Não, dentro do templo. Ah, mas perto do... É perto. É tudo ali mesmo. Tudo né? na proximidade, não né? saiu da cidade, nem nada. Estava debaixo do nariz dela. Ali. Isso, escondido ali no templo. Então, durante 6 anos, Jeoseba cuidou do menino, conservou escondido no templo, enquanto Atalia era rainha. Versículo 3. E aí a gente vê Deus promovendo toda uma ação, né?
levanta o sacerdote Joiada para promover um avivamento no meio do povo, a leitura dos livros sagrados, o estabelecimento da adoração a Deus, o levantamento das ofertas no templo. Deus está sempre dando uma oportunidade. Deus estava sempre levantando para restaurar, né, o povo. E é exatamente o que acontece aqui. Aí, depois de todos esses anos, estava ela lá achando que talvez nunca fosse ser acometida pela colheita do que havia plantado. E aí ela ouve, né, a cidade celebrando vivo o rei. E quando ela olha, ela entra em desespero, porque a gente sabe o que acontece numa situação dessa. Quando alguém é estabelecido rei com outro no trono, quem está no trono vai ser assassinado, vai ser morto. E aí ela rasga as vestes, desesperada, e grita: traição, traição. E aí, prudentemente, o sacerdote não deixa que ela seja morta no templo, levam ela para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela é morta. Ou seja, toda colheita, toda conquista, essa é a palavra, que a gente faz, pisando em pessoas, passando por cima de princípios, desmerecendo valores, deveres, direitos, que tem aquele ditado que diz, né, o meu direito termina onde o seu acaba, né, e o seu acaba onde começa o meu. Então, quando existem muitas pessoas conquistando, quebrando esse direito do próximo, né, passando por cima, atropelando, e aí a gente vê aqui, né, que ela é visitada pela sua colheita 6 anos depois e morre. E aí segue, né, os reis cometendo as mesmas atrocidades, seguindo os conselhos dos seus antepassados, né? Eu não sei você, quando eu vou ler, que eu vejo assim... Eu me sinto angustiada. E o rei fulano, exemplo, e o rei fulano fez as mesmas coisas. Ai, dá um desânimo. Dá um desânimo e dá um pensamento assim... Quando é que esse povo aprende? Dá um pensamento assim... como Deus ficava diante disso, né? Você vê que tem uma hora aqui que Israel só ficou a mercê, não tinha ninguém que intercedesse, que orasse por ele. Aí foi no 13, quando Jeoacás orou a Deus, né? Qual o capítulo? O 13. Capítulo 13? E versículo 4. Não, 13. Capítulo 12, versículo 13. Não, aqui, ó. 13, 4. Isso mesmo. Tá, ok. 13, 4. Então Joacás orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu a oração. Ou seja, Deus está sempre propício a responder quando ele encontra um coração disponível, né? Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, sempre que o povo for buscar, vai ter a resposta. Aí você vê esse tanto de coisa acontecendo, meu Deus, que dificuldade, mas aí você vai para outra vertente, né, da personalidade, do caráter de Deus, você percebe que é tudo muito simples. É uma questão de decisão e uma questão de relacionamento com Deus. Eu escrevi aqui do lado, a ira do Senhor dura pouco. Graças a Deus, né? Porque a gente vê esse exercício de misericórdia de Deus sobre os outros, é porque o mesmo exercício ele também estende sobre nós. E que sejamos filhos atenciosos, né? Que possamos olhar essa outra vertente, né? Esse outro lado que é estar com Deus, entender o chamado de Deus, entender os propósitos de Deus para conosco em meio a tantas coisas que estão acontecendo hoje na nossa geração. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos novamente amanhã se Deus no quiser, capítulo 14. 14, não. 14 não, 15. 15. Isso. Tchau, gente.